Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje vamos falar, obviamente, das eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro próximo e dentro deste tema trazemos alguns tópicos, nomeadamente a questão relacionada com a reprovação de Venâncio Mondlane como cabeça de lista pela Renamo na cidade de Maputo. Vamos olhar também o assunto ligado à destituição de Manuel de Araújo como presidente do Conselho Municipal da cidade de Climane e, por fim, também a reprovação da Associação Ajudem, que era proponente da candidatura de Samora Machel Júnior, e temos como painelistas o Sr. Mário Dixon, Sr. Domingos Gundana, Sr. Fernando Nhambomba e Sr. Miguel Mabota, a quem desde já agradeço e endereço também votos de um ótimo programa. Bom, as eleições autárquicas, as quintas eleições autárquicas de Moçambique estão a gerar, de facto, não diria uma polêmica, mas um movimento um pouco fora do comum, provavelmente porque foram antecedidas com uma revisão do pacote eleitoral que, de certa forma, acaba criando esta assimetria, sob o ponto de vista de interpretação das leis, culminando desta forma com algumas decisões que para alguns estão certas, mas para os outros são decisões incorretas, se não mesmo inconstitucionais, conforme de facto se alega. Como é que olham para estas situações? Olhando particularmente para o caso de Venâncio Mondlane, cabeça de lista da Renamo pela cidade de Maputo, a Comissão Nacional de Eleições, por deliberação e através da votação, disse que Venâncio não pode ser, de facto, cabeça de lista da Renamo. Como é que olham isso? Vou começar com Gundana. Muito obrigado. Deixa-me agradecer ao bom Deus pela vida e saúde. Saudar a todos que nos acompanham lá de casa. Um domingo feliz. Assim, e aos colegas também aqui do painel. Já é habitual, sou ponta de lança do programa e é muita felicidade quanto a isso. Só que depois não reclamo que falo muito tempo. Começo aqui, tenho que aproveitar. Bem, é assim, de facto essas são eleições atípicas. Nós estamos a sair de eleições de 2013 em que a Renamo não concorreu, estava a trabalhar sobre a lei eleitoral e na época a Frelimo e o MDM concorreram e que o povo fez o seu voto para quem quisesse naquela época. Nós ficámos de fora porque, de facto, havia necessidade de coerência, discutir uma lei de qual se levava para fazer a eleição e nós não estávamos em condições de fazer a dupla função. Tínhamos que fazer a única e fomos nela que nos levou a participar nas eleições de 2014. Passado este tempo, esta vez, uma vez a lei que exigimos está lá e nos levou a participar nas eleições gerais, em 2018 achamos que estão reunidas as condições perante aquilo que nós exigimos como lei eleitoral de podermos participar. É claro que surgiu pelo meio a necessidade de buscarmos um novo modelo, a necessidade da descentralização e este modelo que nos traz a última lei, ou as últimas duas leis já aprovadas, que levou à revisão pontual da Constituição da República e que, no seu dispositivo quase final, transitório, o artigo 311, é claro sobre que tipo de eleições tínhamos. Então, a eleição autárquica de 2018, de outubro, está lá bem escrita, seria regido pelo novo regime eleitoral. Razão essa que fez com que a CNE adiasse a recepção das candidaturas em julho, esperando que a Assembleia da República pudesse aprovar a lei do qual a nova revisão pontual manda. E é esta lei que faz com que as candidaturas sejam recebidas. Um novo regime. Sendo assim, com um novo regime, o novo regime traz consigo a eleição direta do presidente do Conselho Municipal. O que é isso? Ou da autarquia municipal? Significa que continuamos com os dois órgãos dentro da autarquia, que é a Assembleia Municipal e o Conselho Executivo, que é a presidência, nesse caso. O cabeça de lista, que ontem era o candidato, que era eleito separado
da lista para a Assembleia Municipal, hoje ele é eleito diretamente na lista. Mas a Constituição da República é clara quanto a isso. O cabeça de lista concorre para a presidência do Conselho Autárquico. Chumbado ele, talvez, a presidência, ele pode estar dentro do Conselho Municipal ou da Assembleia Municipal. Mas parte-se do princípio que não se separou, está dentro de um pacote. O fator de estar número 1, a primeira coisa que ele está a fazer é a cadeira da presidência do município. Esta é a realidade que nós temos, não há outra. Infelizmente, vimos de facto a CNE a fazer este jogo de cintura, levou muito tempo, aceitou-se as listas, fixaram-se, mas o problema acabou até a CNE tentando convidar as instituições para reclamarem sobre pessoas do qual, em termos de documentação, essas pessoas estão bem. Muito bem. Isso aconteceu, só para terminar o meu fio, de facto chegou-se a essa fase em que um grupo de partido, como o caso do MDM, escreveu a reivindicar a situação do Venâncio Mondlane por ter ontem abdicado o cargo de membro da Assembleia Municipal para deputado da Assembleia da República. E a CNE acha que o Venâncio está a concorrer para a Assembleia Municipal e não para a presidência da autarquia de Maputo. Então, é esta confusão de interpretação da lei, o que se pode surge concluir isso. até agora. Todas as esferas percebem de que, primeiro, a Constituição não pode ser ela diminuída à lei ordinária, em questões de liberdade e liberdades fundamentais. Quer dizer isso, neste momento, o cidadão Venâncio Mondlane é eleitor, apenas não tem direito de ser eleito. Muito bem. Então, aqui, outro aspecto, se ele é eleitor, também tem o direito de ser eleito. Sr. Mário Dixon, qual é a sua percepção? Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Boa noite, painelistas, meus compadres, e boa noite, senhores jornalistas. Primeiro, quero saudar o governo da província de Cabo Delgado, especialmente Sua Excelência, seu governador Júlio Paruque, pela preocupação que demonstra e está demonstrando no sentido de encontrar uma solução sobre os atos de violência e atrocidades que estão a acontecer em Cabo Delgado. Por esse fato, ele contactou o Instituto Nacional de Migração, o Serviço Nacional da Organização Internacional da Migração, e fizeram uma conferência em Cabo Delgado para analisar o problema dos imigrantes e para analisar os valores que os imigrantes trazem no país e para analisar os porquês em que está a acontecer as atrocidades em que os líderes comunitários locais dizem serem alguns imigrantes ou estrangeiros a dirigir. Essa preocupação de um governador tão jovem me deixou muito admirado e quero acreditar que a solução será encontrada de acordo com os debates que eu pude assistir. Também agradecer aos demais cidadãos patriotas, munícipes deste país, que sempre que nos abordam, nos encorajam a continuarmos a fazer este programa da melhor forma possível e a trazermos a unidade, a união. Agradecer também... Só ficou com 2 minutos, Sr. Mário Dixon. Obrigado, mas é necessário agradecer se for por aí. Ficou então, pouco tempo. Em relação ao assunto que está a me perguntar, nós temos que perceber que a lei não pode agradar um lado. A lei tem que agradar todos os lados. O caso Venâncio Mondlane foi reclamado por um partido que projetou Venâncio Mondlane, que é MDM.
Se vocês lembram, Venâncio Mondlane concorreu em nome do MDM nas eleições municipais passadas. E depois daí, em nome do MDM, entrou no município como deputado. Em nome do MDM, foi parar no parlamento como deputado. Tudo em nome do MDM. Então, o MDM lhe confiou e contava com ele como cabeça de lista nessas eleições. Curiosamente, no dia próprio que ele é anunciado, o senhor Venâncio Mondlane desassocia-se de uma forma não elegante com o compromisso que tinha do MDM e de não se desassociar para ficar, passa para uma outra organização que é o Partido Renan. Então, é o MDM que levanta um assunto na CNE, não é uma outra pessoa. Então, se o MDM levanta o assunto e quer ser justiçado, nós temos que perseguir, aliás, a CNE perseguiu os contornos todos e chegou à conclusão de que não havia forma de o senhor Venâncio Mondlane continuar como cabeça de lista na RNAM. Entretanto, se a lei protege, mas também a mesma lei diz que alguém que renunciou, apesar que a lei é antiga, mas diz que alguém que renunciou um mandato e para um outro mandato não pode voltar e já voltar a concorrer como já mandatário daquele outro mandato que renunciou. Os juristas entendem melhor disso. Então, nós não podemos, eu entendo que a CNE pôs pontos nos is. Então, vamos esperar o Constitucional ouvir o que vai dizer o Constitucional. Mas o MDM tem razão de reclamar, porque o MDM investiu muito. A popularidade que a RNAM está a almejar no senhor Venâncio Mondlane, se ele tem popularidade na cidade de Maputo, se é que existe essa popularidade, quem produziu o MDM? Muito bem, Sr. Mário Dickson. Vamos ouvir a opinião do Sr. Fernando Nhambomba em relação a este caso. Qual é a sua percepção? Boa noite e saudar aos telespectadores lá em casa, os colegas do painel. Portanto, este assunto, a princípio, está a criar, de fato, todo esse alvoroço, diremos que no cenário político nacional, sobretudo na cidade de Maputo. Mas é preciso perceber que a reclamação, sobretudo aquilo que foi a submissão parte do próprio MDM junto à CNE, não constava apenas o nome do Venâncio Mondlane, mas tinham lá todo um conjunto de nomes que, efetivamente, o partido MDM reclamava aquilo que é a sua rejeição. E consta que daqueles nomes estava lá o Venâncio Mondlane. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Portanto, não é, diríamos que, quer dizer, uma ação que foi direcionada apenas ao Venâncio Mondlane. Mas o que acontece é que dentro daquele conjunto de nomes constava lá o nome de Venâncio Mondlane. Se for a ver, inclusive, nem é o primeiro nome a ser citado, diríamos que o documento que lá foi, diríamos, enviado ao CNE. Por analogia à situação que aconteceu com o Venâncio Mondlane, também encontramos a do atual, ou seja, do presidente do município de Quilimane, também que, na última da hora, decidiu mudar de camisola. Foi praticamente a mesma coisa que fez o Venâncio Mondlane, e também o nome dele constava nesta contestação do MDM. Junto à CNE. Portanto, é um pouco isso. Portanto, é preciso, sobretudo, nesta ótica, não pensarmos muito, olha, é uma ação que foi direcionada apenas para algumas figuras, mas para aqueles que efetivamente, publicamente, apareceram a mostrar que, olha, nós agora estamos a mudar daquilo que é nosso corpo partidário. Portanto, o MDM tomou medidas que, de fato, eram convenientes naquele momento, que seria, na verdade, requerer aquilo que é a rejeição, sobretudo, desses candidatos, diríamos que para aquilo que é a sua representação ao nível da própria Assembleia Municipal, do ponto de vista do Executivo, nesse caso a questão de ser cabeça de lista. Portanto, esse é o primeiro aspecto a tomar em consideração. Por outro lado, aí percebemos que a própria CNE é um órgão independente, portanto, a decisão que lá foi tomada, portanto, é com base naquilo que efetivamente esse órgão achou ser conveniente, portanto, dentro de um contexto em que houve, diríamos que uma parte, nesse caso que é o MDM, a fazer alguma reclamação junto a essa instância, portanto, havia necessidade, de fato, de internamente deliberar-se sobre efetivamente aquilo que foi, diríamos que, a impugnação que foi colocada lá pelo partido MDM relativamente a algumas figuras, e constava claramente que cá o nome do Venâncio Mondlane. Portanto, penso que o primeiro aspecto é esse, é que não é numa perspectiva de, olha, o MDM fez isso para o Venâncio Mondlane. Eu penso que é um pouco diríamos que essa percepção meio que irônica que pode ser percebida e está a ser criada, diríamos, no cenário social. Agora, por outro lado,
sobretudo naquilo que tem sido, de fato, a própria interpretação, parte de alguns juristas e por aí em diante, há uma coisa que nós constatamos lá um pouco, essa divergência em termos de opiniões. Portanto, há essa divergência de opiniões, por outro lado, é que o jurista, portanto, ele tem a sua posição, sobretudo da interpretação da lei, velar para aquilo que é a sua aplicação, mas quem aplica a lei não é o jurista. Portanto, há uma entidade que aplica a lei e, neste caso, estamos a dizer o quê? Que a CNE, sobretudo, gozando daquilo que são as suas competências e olhando para aquilo que diríamos que foi a petição submetida pelo partido MDM, portanto, tomou a decisão que achou conveniente. Portanto, esse é o primeiro aspecto a ficar claro aqui. E não foi, o MDM em si não enviou apenas o nome do Venâncio Mondlane, mas de todo o conjunto de nomes que constavam lá naquele documento que efetivamente reclamava aquilo que é a sua rejeição. Só uma questão curiosa, por que a mesma decisão, por exemplo, da CNE não foi tomada em relação, por exemplo, a Manuel de Araújo, se a manobra que Venâncio Mondlane e Manuel de Araújo é praticamente a mesma que foi realizada? Portanto, é preciso perceber primeiro o conceito de cada caso é um caso, ok? E é preciso perceber que, mais do que isso, é que estamos a falar de um assunto e que não podemos também descorar cá a própria, diríamos que aquilo que é o jogo de interesses, sobretudo, que existe dentro dos próprios partidos, ok? E, por outro lado, olhamos, sobretudo, para aquilo que diríamos que aquilo que são as pretensões, sobretudo internas, ok? E sobretudo para aquilo que é a postura, ou foi a postura do próprio Venâncio Mondlane relativamente ao seu partido, ok? Portanto, é preciso não misturarmos, porque não se trata do mesmo assunto. É preciso perceber que, inclusive, as decisões que estamos a falar aqui não recaíam apenas sobre o Venâncio Mondlane, mas estamos a dizer que assistimos cenários como esse, por exemplo, diríamos que para os outros candidatos, diríamos que vêm estamos a falar, por exemplo, da Ajudem, ok? Que não foi necessariamente o MDM a fazer isso. Portanto, é preciso perceber que, olha, cada caso é um caso e é preciso ser dado o devido tratamento. Portanto, é um pouco nessa perspectiva que nós devemos entender isso. Mas o fato é que não pode ser percebido aqui como se fosse uma perseguição política ou algo parecido, porque não se trata disso. Okay. Sr. Miguel Mapote, qual é a percepção que tem em relação a este assunto? Ok. Primeiro, agradecer ao provedor e também parabenizar a mamãe Mairos e o papá Lopes que realizaram realmente o seu casamento. Agora, o que eu queria era assim, que primeiro pudesse-me dar a perceber a opinião pública sobre o que está a acontecer e despido de qualquer interesse político. É isso que eu gostaria de fazer. Primeiro, vamos saber que quem é esta Comissão Nacional de Eleições, que anda chumbando, como é que chama, candidaturas, não sei o quê. É que a Comissão de Eleições tem 17 membros. São 17 pessoas que estão lá. E de 17 pessoas, 5 são indicados pelo Partido Frelimo, 4 são indicados pelo Partido Renamo, 1 indicado pelo Partido MDM, mais 7 indicados pela sociedade civil. Então, são esses. Agora, o que está a acontecer é que precisamos lembrar que nós tivemos guerra, tivemos sangue aqui, quando se exigia paridade neste órgão. Quando os partidos degladiavam-se em se fazer representar. Enquanto nós outros, o Partido Trabalhista, não é? E outros diziam que não, era preciso as pessoas irem à CNE através do concurso público, não em representação de cores partidárias. Dizíamos isso. Mas exigiu-se paridade, a Renamo exigiu paridade. Houve guerra contra isso. Então, contra tudo e todos, aconteceu. Esta Comissão Nacional de Eleições é partidarizada. Representa interesses partidários, sim, senhor. Agora, representando interesses partidários, quando se vai à votação, cada indivíduo ali presente representa os interesses do seu partido. Não sei se está a perceber. Então, isso tem as suas consequências, que são estas, não é? Aquilo que vem o outro não quer. Então, é preciso deixar isso claro. Mas nós queremos que ainda voltemos para aquela nossa pretensão, aquela ideia inicial. Comissão Nacional de Eleições apartidária, quer dizer, com elementos que vêm através do concurso público. É isso que nós queremos, para não representar nenhum interesse partidário.
Agora, indo à questão que me coloca sobre o Venâncio Mondlane, não sei se podemos tratar assim o assunto, aqui há uma incoerência ou mesmo uma desonestidade política da parte do partido do MDM, primeiro. Por quê? Porque o Venâncio Mondlane havia sido indicado pelo MDM para a cabeça de lista da cidade de Maputo. É verdade, isso todo mundo sabe. Será que o MDM não sabia que ele iria chumbar essa candidatura na CNE? Eles fizeram isso, só que o Venâncio não quis. Se tivesse tomado marcha essa candidatura dele através do MDM, o MDM estava ciente de que lá esperava uma impugnação dessa candidatura de Mondlane. Esperava isso ou não? Parece que esperava, mas fazia para depois fazer uma guerra política. De que foi excluído porque há interesse não sei quanto. Sabiam. Por isso que agora eles movem essa ação, não é? Daquilo que eles sabiam com antecedência. Mas eles camoteavam, mas preferiam avançar com o Mondlane. Isso é uma desonestidade política. Está a perceber? Agora, se fosse pelo MDM, então já não tinha problema de ter renunciado. Agora, outra questão que eu vejo aqui é que há uma igualdade de circunstâncias em relação a Venâncio Mondlane e o candidato do MDM não tola, por exemplo, Silvério Runguane. Uma igualdade de circunstâncias. Também está na mesma situação do Venâncio. Só que o MDM, mais uma vez, não denuncia este da mesma maneira que quis fazer com o Venâncio Mondlane, se tivesse sido o candidato deles. Não denunciam. Não sei se está a perceber. Mas eu creio que o Conselho Constitucional, ao apreciar o recurso submetido lá, poderá convocar o processo do Uruguai. Eu estou ciente disto. Mesmo não Então, tenha assim, sido... no MDM Poderá vai ficar- convocar esse processo, porque essas duas figuras estão em igualdade de circunstâncias. Assim quer dizer que o MDM ficará sem candidato Agora, à cabeça de lista na o Matola. que eu gostava de dizer aqui é que nós temos que assumir que Ok. a Comissão de Eleições representa interesses políticos, Muito bem. não é? Nós temos uma lista que caiu, não é? De uma autarquia, em consequência da falta de suplentes, por exemplo. Temos isso, mas como nós estamos representados lá, ninguém falou por nós. Não sei se está a perceber. Então, o que eu gostava que acontecesse aqui é que a sociedade tem que saber que as decisões que estão lá são políticas. As pessoas estão lá, foram indicadas pelo partido político. Quem exigiu isso, o MDM está lá, a Renamo também está lá. Então as pessoas não podem vir chorar fora. Não sei se está a perceber. Enquanto também estão dentro. E quando um casal está a lutar no quarto, Ok. você não sabe quem provocou o outro. Exato. Não é? exato, Mas já quem provoca depois grita. Exatamente. Ok, muito obrigado. Vamos observar o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para também analisarmos a questão relacionada com a destituição de Manuel de Araújo, do cargo de Presidente do Conselho Municipal da cidade de Quelimane. Não sai daí, até já. Muito bem, retomamos a resenha semanal. Agora vamos olhar a situação da destituição pela Assembleia Municipal de Manuel Araújo, do cargo de Presidente do Conselho Municipal. Manuel de Araújo já tinha sido, de facto, anunciado como cabeça de lista da Renamo pela cidade de Quelimane. Como é que olham para esta situação? Segundo ano, o vosso cabeça de lista acabou sofrendo um autêntico impeachment. Como é que olham? É assim, muito obrigado. Primeiro, queria agradecer aqui ao presidente Mabot por ter tocado num assunto, num aspecto simples, desonestidade política, não é assim? Nós nunca fizemos isso. Acho que o MDM surge de elementos que estavam conosco. O presidente do MDM foi presidente conhecido por nós. E chegou na Renamo, não era membro de longa data. Os membros da Renamo o receberam e o aceitaram, o colocaram na beira e é o que é até hoje. O Lutero não era conhecido como é. A Renamo o levou, meteu na Assembleia da República e come até hoje. E é o que é até hoje. Nós nunca perseguimos a eles, apenas os amparamos e os levamos até onde estão hoje. Isto para dizer que mesmo estes jovens que o MDM se sente de ter, como dizia o irmão Dixon, que não é muito verdade,
que quem projetou estas pessoas seja o MDM. Não, eles pelo MDM chegaram onde estão, mas tinham o seu potencial. O Venâncio já era conhecido aqui no meio dos debates públicos na nossa praça e pronto, politicamente foi lá e fez. Mas antes de ser cabeça de lista da RNAM, como bem dizia, ele primeiro renunciou o direito de ser membro daquele partido. E não tendo ficado no partido, não tendo continuado na bancada da Assembleia da República, que é a cadeira daquele partido, ele deixou o partido com as suas coisas, filiou-se a um outro partido. E esta perseguição é que não se justifica. É desonestidade? É, porque de fato só denunciam um e não denunciam aqueles que estão com eles. Infelizmente, a CNE também, havendo denúncias de possibilidades de candidaturas que estejam em conflito com a lei, só analisou a denunciada e não analisou mais outras que ficam ali na mesma situação. Caso do presidente de Quelimane, tem 45 segundos. Eu penso que a Assembleia Municipal foi precipitado também. É um processo. Primeiro é porque o Araújo foi eleito. Não foi eleito numa lista pacote como hoje, como cabeça de lista. Ele foi eleito, cabeça, pessoa. Elegeu-se, até podia ter ganho o Araújo e o MDM perder. E podia ter ganho o MDM e o Araújo perder. Do mesmo jeito que o presidente do MDM concorreu para a Assembleia da República, não concorreu para a presidência, não concorreu para a Assembleia da República, perdeu a presidência, está onde está, mas o MDM tem deputados na Assembleia da República. Então, há aí um aspecto que é preciso ser visto, mas foi bom isto perceber até que ponto estão a começar na política de forma a olhar os adversários políticos ou aqueles que não comungam com as suas ideias como inimigos a perseguir ou a controlar. Infelizmente, a política é longa, vamos ter muitos anos, nós estamos desde 77 nisto aqui a lutarmos, estamos desde 94 na política ativa como partidos, estão a chegar, vão passar por isso e vão perceber que o inimigo de hoje ou o adversário de hoje, amanhã, é o grande membro da sua formação política e vai querer que comungue com ele. É preciso sermos honestos e caminharmos bem. Muito bem. Sr. Dixon, qual é a sua leitura? Ok, obrigado. Primeiro, diga-me lá, deixa-me dizer assim. Eu quero dizer assim, a RENAMO tem que aprender a viver na base da lei. A RENAMO não pode continuar a achar normal quando a lei é violada. Eu não quero acreditar que a CNE, um órgão implantado, não tenha consultores jurídicos. Não quero acreditar que a CNE tenha feito um trabalho sem nenhum conhecimento. Portanto, se a CNE reprovou a candidatura do Venâncio e se a CNE não acionou o mecanismo do Ronguano, provavelmente existe alguém na CNE ou pessoas que assessoram a CNE juridicamente. Portanto, não vamos esquecer. O problema do senhor Manuel Araújo de Quelimane também é mesmo, a RENAMO não pode ver isso como normal. Que Manuel Araújo tinha que associar cabeça de lista da RENAMO e depois também presidente do MDM na bancada. Não pode ser assim. A RENAMO tem que saber, tem que aceitar, porque o que está a se procurar neste momento, o que está a se procurar é terminar com os desmandos que andaram, de não cumprimento de lei que andaram neste país. Desde 1976 que a RENAMO não cumpre nenhuma lei. Para a RENAMO é normalíssimo isso. Alguém saltar de um lado para o outro, alguém trair outras formações políticas, para a RENAMO é normal. Não pode ser isso. É isso que a CNE está a tentar impor a lei, é isso que também o presidente da Assembleia Municipal de Quelimane notificou e destituiu. Independentemente de dizer, não, a lei diz de que quem deve destituir é a ministra da Administração Estatal. Se fosse a ministra da Administração Estatal a ir destituir, a RENAMO já estava em cima da Frelimo, a dizer a Frelimo está a lhe perseguir. Okay. Então, é preciso que a RENAMO comece a arranjar bons jurídicos, as juristas comecem a dizer de que agora é jogo
ter jogo pela lei. Tudo tem que ser pela lei. Não pode ser alguém, eu correr, ir entrar na Renamo e pôr à frente. Primeiro estão a injustiçar aqueles que vêm batalhando na Renamo desde há muito tempo. Isso não pode acontecer. Nós temos que terminar com isso. E aqui nem a Frelimo entra. A Frelimo está muito longe das calmas a assistir, porque até o secretário-geral da Frelimo já disse de que se a Frelimo estivesse a perseguir alguém, vetava a lei no Parlamento, que é lá onde a Frelimo tem a maioria, votava, fazia tudo. Mas não, nós queremos que o país caminhe bem, que as pessoas que vão ser cabeça de lista não sejam pessoas que os outros começam a murmurar. Ok. Só rapidamente, só 30 segundos. Eu queria acalmar o meu mais velho. Nós cumprimos a lei. A Constituição de 1990, graças à luta intensa nossa, ela declara a liberdade de filiação. E associação. Praticamente, o senhor sair da Frelimo, filiar-se a um outro partido, não deve ser visto isso na Frelimo como uma traição. É a sua liberdade. As liberdades fundamentais devem prevalecer sobre qualquer direito que os partidos têm, que isso tem que ser. Se eu já não comungo com as ideias de alguém, eu tenho que manter lá. Se eu sair, o senhor Mabote foi membro da Frelimo, fundou o partido dele, é traição? Mas há normas de como sair numa organização. Mas há princípios. Qual é a norma? Há princípios a negar, a seguir. Não, há princípios, gente. Se não há princípios, a norma é eu renunciar à qualidade de membro daquela organização. Ok, Sr. Miguel Mabote, qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, a minha opinião é essa. É que, primeiro, com este debate, com este ruto, com estes acontecimentos todos, a oposição está a marcar golo na sua própria baliza. Não golo, não um só, muitos golos na sua própria baliza. Leva a goleada, mas sendo ela a oposição a marcar na sua própria baliza. O que eu queria dizer é assim, a política tem que ter um bocadinho de moral também, não é? Não somos animais, nós já fazemos política. Somos pessoas, não somos pessoas. É assim, nós quando estamos num determinado partido político, há um vínculo com esse partido, há uma ligação com esse partido, não é? Nós começamos, há um casamento. Agora, dizer que, porque a pessoa pode casar com quem quer, sim senhor, mas se está casado com alguém, primeiro tem que desfazer o primeiro casamento. Isso é moral. Agora, isso é muito importante também, moral na política é muito bom. Agora, o que eu queria dizer é que, se você está no determinado partido, você deve lealdade a esse partido ainda. Você tem que se conformar com as normas desse partido. Aliás, tal como diz a lei civil sobre o casamento, exatamente, os casamentos políticos também são monogâmicos, não podem ser poligâmicos. Não pode ser simultâneo, quer dizer, sobrepostos. Exato. Não sei se está a perceber. Okay. Agora, sim. Agora, para mim, o Manuel de Araújo, ele devia ter feito primeiro o quê? Da mesma maneira que renunciou a Renamo, devia ter feito em simultâneo em relação à Assembleia, de livre vontade. Ele ganhava mais com isso do que ser vaiado, não sei quantos. Ele ganhava mais com isso. Uma questão de moral. Muito bem. Mas se formos à lei, a entidade que elege o Manuel de Araújo é diferente daquela que elege a Assembleia Municipal. Exato. Há diferença. Então, os instrumentos também para a distribuição das duas partes é diferente. De cada parte é diferente. Mas é uma questão moral, é que devia reinar do Araújo. Ok, se a gente olhar nesse assunto do Araújo. Se olharmos para aquilo que é o espectro político do nosso país, do ponto de vista de sistemas políticos, somos até o nível do poder local, continuamos com aquela como é que é, filosofia presidencialista, diga-se de passagem. Então, estas questões não são tão automáticas quanto em algum momento podem parecer. Nhambombe, qual é a sua leitura? Portanto, eu penso que o que está a acontecer com o Manuel de Araújo, sobretudo esse pedido de destituição por parte da Assembleia Municipal, penso que é um processo normal que nós assistimos dentro da própria política, portanto não tem muito que novidade disso. De fato, quando uma entidade não concorda, com aquilo que lhe tem, diria que é mau, portanto,
procura usar de todos os recursos que efetivamente podem ser usados para a questão para se resolver o problema. E agora, por exemplo, o que se exige é efetivamente a destituição por parte do próprio destituição de Manuel de Araújo. Portanto, não é um processo culminado, mas é um início que foi dado e que provavelmente poderá culminar com a sua destituição. Agora, é preciso perceber que há vários mecanismos de fazer inputs, diríamos, para que alguém seja destituído. Portanto, aquele é um processo em que nós, por exemplo, os cidadãos, os munícipes, por exemplo, de Quilimane, poderiam ter requerido, por exemplo, a destituição do presidente do município, caso efetivamente não concordasse com aquilo que era, diríamos, que a sua governação. E dentro disso a Assembleia teria, de fato, um papel muito importante para a sua destituição. Mas não é o caso aqui, é o partido, de fato. E há toda uma moral, tal como dizia uma Botka, que efetivamente deve ser orientada nisso também. É preciso perceber que, olha, quando você decide abandonar uma coisa, é preciso abandonar na plenitude, não abandonar uma parte e ficar com a outra. Portanto, penso que é um pouco isso, e que se calhar o que estás a fazer hoje é preciso, olha, deixaste de estar, abandonou, diríamos que a casa, ou seja, os que efetivamente sustentaram para chegar onde chegou, portanto é preciso ver como é que você termina, sobretudo. Portanto, é um processo que precisa ser concluído e efetivamente todo o processo está sendo evidenciado agora, é exatamente para concluir isso. Portanto, e veja só, portanto, mas não aí, é que tanto que... Mas aí parece que há uma questão, porque a forma de eleição anterior é diferente da forma de eleição atual. Portanto, Manuel de Araújo foi eleito ele como presidente do município. Sim, é por isso que eu estou a dizer aqui que o problema não é exatamente esse. Sim. Ok? Mas aqui estamos a falar de onde está a sair a pressão para que efetivamente haja destituição. Ok? Nós podemos estar num caso, como estava a tentar referenciar cá, que são os munícipes, por exemplo, a exigir, diríamos que a renúncia ou a retirada, diríamos que da presidência para do presidente do município. E esse processo, a Assembleia Municipal teria um papel importante nisso, ok? Mas estamos a dizer agora que não são os munícipes, mas sim é um partido efetivamente que está, diríamos que a incursar essa ação, sobretudo através dos membros que efetivamente estão dentro do município. Portanto, eu penso que não há tanto que contradizer. Se calhar aqui é um pouco aquilo que é a interpretação por parte das pessoas por em diante, mas eu penso que a questão de fundo aqui não é tanto que a ideia da legitimidade, quer dizer, da legalidade, não legalidade. Portanto, podem de fato haver esses elementos, mas é preciso perceber que não foi um processo terminado, mas que efetivamente vai dar, portanto, diríamos que é um start que foi dado, que efetivamente temos uma organização que efetivamente está a solicitar com que isso seja feito. E não podemos pensar que a Assembleia Municipal não tem poder, sim, portanto, tem um poder limitado, mas efetivamente é preciso perceber que aquilo que diríamos, a sua opinião interna é preciso também ser tomado em consideração. Muito bem. Vamos só um segundo só para esclarecer. Não vamos esvaziar o nosso tempo, senão vamos prejudicar o tempo do próximo bloco. Parece que o doutor Fernando não está a perceber. Quem propôs ao presidente da Assembleia Municipal em Quilimane é o MDM. São os membros da Assembleia do MDM que era a bancada maioritária. E quem votou maioritariamente é o MDM. A Frelimo só ajudou. Sim, portanto, não portanto, é por aí. Ok, muito bem. Vamos fazer agora o nosso segundo e último intervalo. Voltaremos no próximo bloco para olharmos a situação da Associação Ajudem-me. Até já. Estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Vamos olhar agora a situação de Samora Machel Júnior e a Ajudem-me, a associação que suporta a sua candidatura. Parece que a batalha de Samito caiu por terra. Gundan. Muito obrigado. Nós saímos do intervalo a rir. A situação simples de quem ajuda a matar não matou. O grande irmão Dixon a dizer que nós não fomos os autores, apenas asseguramos e vocês tiraram a cabeça. Então não mataram. Mas mataram todos. Um pegou o membro, outro... Mas é assim... eu acho que, de facto, estamos ainda no início de um processo. Em 2019, os governadores também serão eleitos. Se tudo correr bem, em 2024, os administradores também serão eleitos. Haverá vagas de eleição e de cabeça de lista para todo mundo. As pessoas vão escolher. Nós iríamos também uma situação, é que no passado, o Davis Mango não queria o partido, mas não abandonou, não renunciou ao presidente para se candidatar como independente. Ainda era presidente eleito pela lista da Renamo para a presidência da Beira. E nós não fizemos, não quisemos. A honestidade é importante, porque em política
amanhã estaremos todos e o nosso objetivo é todos chegarmos lá. Summit já era de esperar, porque também aquilo que estávamos a ouvir aqui, o fator de Summit ter não concordado com o processo interno do seu partido e avançado por um movimento, feriu o partido, aquela situação que estamos a perceber, que as liberdades são coartadas por teres vivido. Infelizmente, Summit não renunciou a Frelimo. É diferente do Venâncio que estamos a falar, renunciou o MDM, renunciou a bancada da Assembleia do MDM na Assembleia da República. Então, já tinha deixado de vincular-se dentro do partido e filiou-se com toda a liberdade no outro partido. Summit não fez isso, continua membro da Frelimo. A Frelimo, até pelos seus estatutos, há esta proibição que nós vimos o Teodato Ngwano a trazer ao público. Os partidos não podiam coartar as liberdades, que alguém que está afiliado não pode se candidatar em outro grupo. Isso é normal, são regras do seu partido, mas a Frelimo não pronunciou-se contra aquilo. Vimos a Frelimo a dizer que ele tinha essas liberdades, mas começamos a perceber esse movimento. Percebia-se primeiro porque ele tinha 6 suplentes na sua lista e já se sabia que conseguindo esses 4, essa lista por norma atual, ele podia cair. Mas, infelizmente, sabemos que a CNE também podia notificar e fazer-se diligência para a regularização. Foram dado tempo para essas pessoas irem reconhecer os documentos. Acredito que a CNE não recebeu esses documentos reconhecidos porque vimos a ajuda a ser invadida e os carimbos ouvimos que já nem viviam lá, estavam não sei em lugares, mas muito longe, que nem aquele que estava a falar não sabia onde estão. Receberam. Então, se receberam, há esta pressão, vimos as pessoas a serem perseguidas viu-se logo. Ontem, quando dizíamos que há perseguição no país, se tu filias a um partido da oposição e podia sofrer perseguição, negavam. Agora, entre eles, se perseguiram. E o país percebeu quando é que é difícil se dissociar de ser um camarada e virar as costas, lutar contra esse mesmo camarada. Isso está aí patente e solidarizo-me com o Summit. Espero também que ele possa recorrer ao Conselho Constitucional. Muito bem. Sr. Mário Dixon, concorda que haja ou tenha havido perseguição a Samora Machel Júnior? Conforme diz o Gundano. Não, primeiro não concordo. Segundo, eu quero dizer que sempre que se aplica uma lei, as pessoas que estão na oposição, os nossos colegas que estão partindo da oposição, dizem de que há perseguição. Segundo a CNE, a ajuda não foi reprovada porque faltava suplentes. E quero acreditar também que a CNE não partiu, não é a ideia da CNE. A CNE está a respeitar a lei eleitoral. E a lei eleitoral foi aprovada por todos os partidos. Se uma organização não tem suplentes necessários, não passa. É o que a lei foi aprovada, é essa lei que está dizendo, é essa lei que a CNE invocou. Eu não estou em contrário quando é que está a firma a perseguir. O que eu estou a achar aqui é a vergonha que estão a fazer os que fundaram a Ajude, é a vergonha que estão a fazer a uma personalidade como filho do primeiro presidente Samito, uma pessoa inteligente e calma. Porque se a Ajude tivesse se organizado, segundo como diz a Mama Graça Machia, que há 2 anos que ele vem se organizando, se tivesse organizado, a Ajude não ia entrar com uma lista de poucas pessoas. A Ajude ia entrar com uma lista de muita gente. A Ajude não ia entrar em cima do joelho. Então, aqui há qualquer coisa que não está... as pessoas, quando trabalharem mal, não devem culpar a Frelimo. A Frelimo já disse, ele está livre. A Frelimo já disse, ele continua membro do partido. A Frelimo já disse, ele não vai ser expulso do Comitê Central. Se ele quer fundar o partido, ele vai fundar. Depois vai explicar como é que... Como se ele vai explicar, vai escrever, vai se pronunciar em relação à sua filiação na Frelimo. A Frelimo parou aí, não mexeu mais nenhuma palha. A lei não é a Frelimo que criou, a lei eleitoral. Agora, meu querido Gundano, onde é que a Frelimo está a perseguir esse jovem?
Sinceramente, não podemos falar. Não, temos que aprender a ser honestidade nas palavras, ser honestidade para evitarmos frições que vão trazer conflitos que trazem guerra. Temos que controlar. A CNE baseia-se numa lei. Agora, a questão é, havia pessoas não haver. Também o Mazanga aparece a dizer que não, podíamos dar 5 dias, que era para eles preencher. A lei diz isso. A lei diz que tem que se dar 5 dias. O que é que diz a lei? É por isso que eu digo que não vamos andar aqui a falar como se a CNE trabalhasse numa barraca. A CNE é uma instituição pública reconhecida nacional e internacionalmente. Muito tem obrigado, seus Samuel advogados. Dixon. Muito obrigado, Samuel Dixon. Nhambombe, qual é a interpretação que faz em relação a este caso? Penso que primeiro fica claro, né, que o processo de saída e entrada de membros, diríamos que dentro dos partidos, é um processo normal, que não deve significar, sobretudo, que o partido esteja frágil ou fique frágil porque alguém saiu. Portanto, eu penso que a Frelimo hoje, por exemplo, devido a essa postura, por exemplo, de Samora Machel Júnior, não pode logo chegar à conclusão de que não, a Frelimo está enfraquecida por em diante. Portanto, eu falo isso um pouco devido a algumas saídas que, por exemplo, o MDM sofreu e que, efetivamente, as pessoas, sobretudo alguns partidos, querem, diríamos, que manipular o sentido de que não, o MDM está fragilizado. Não, é um processo normal, ok? Tal como tínhamos no início, mesmo após a independência, apenas a Frelimo, depois tivemos a Renamo, depois o MDM, tal qual todos outros partidos que existem lá, e surge mesmo desse processo de dissidência dos seus partidos, diríamos que fundadores por aí em diante. Portanto, eu penso que é uma coisa normal, ok? Portanto, eu penso que não há muita contradição nisso. Mas agora é preciso perceber que, olha, se de fato o CNE chumbou, é porque há elementos que efetivamente precisava, do ponto de vista, para poder validar-se. Agora, claramente que podem existir razões por detrás disso, portanto que, na verdade, pode até certo ponto ser algumas especulações, pode não ser especulações. Portanto, eu penso que isso agora não entra muito em questão, mas o fato é que, efetivamente, aquilo que era, diríamos que, o previsto, do ponto de vista legal, portanto, a ajuda não teve condições, portanto, devido a esses 4 elementos que efetivamente faltavam, ok, para que pudesse ser aprovado. Agora, claramente que ainda há esse espaço, ok, de poder recorrer, ok, sobretudo para poder ver o que é que pode ser feito, mas eu penso que o conceito de perseguição, claro, pode haver, mas eu penso que não podemos, se calhar, em algum momento, nós queremos justificar os nossos fracassos como se efetivamente fosse apenas culpa dos outros, mas é preciso em algum momento também reconhecermos aquilo que é a nossa postura e que, olha, de fato, há alguns erros que podemos cometer, tal como já dizia cá o meu colega de painel, Marco Dixon, que, olha, se é um grupo ou é uma associação que efetivamente já estava há mais de 2 anos a preparar-se, portanto, não penso que não justifica também o fato de hoje apresentar apenas aquele número lá. Portanto, esperava-se de fato com que houvesse um número um pouco mais significativo, ok, para poder, diríamos, submeter a sua candidatura lá. Penso que, em geral, é isso. Muito obrigado. A lista para passar precisa no mínimo de 3 suplentes. Ele tinha 6 suplentes e todos tinham documentos completos. Ninguém naquela lista estava com documentos incompletos. A CNE notificava no dia da recepção aqueles documentos em falta para serem supridos. O que aconteceu, nós todos assistimos o teatro, os jovens já viram a rádio ao público, alguns a dizer que não sabem como os seus documentos pararam naquela lista. Mas se existe a falsificação de documentos, quer dizer que há pressuposto de crime de falsificação de documentos. Muito bem. E essas pessoas foram aconselhados a fazer a renúncia. Se é que de facto não concordavam com a presença naquela lista. Fizeram a renúncia. Aí é onde é o problema. Mas não renúncia, é porque... essa renúncia acaba prejudicando a ajuda. Sim, não é porque não tinham pessoas. Antes de mesmo terminar, porque temos de dar a palavra ao senhor Miguel Mabota. Eu quero dizer, sim, mas eu quero dizer que o Sr. Gundana, que o que disse o Sr. Mazanga é o contrário que está a dizer. Eu estava a ouvir na quinta-feira de manhã, quando eu estava no Pemba, no meu quarto, a ouvir o que disse Mazanga. Mazanga disse que primeiro haviam essas 6 pessoas com documentos incompletos. Foram solicitados melhorar. Não. Eles meteram carta de renúncia. Deixa eu só dizer. As pessoas meteram carta de renúncia, só que as cartas de renúncia não se conformavam com a lei. Foram aconselhados a irem tratar as cartas de renúncia com conformidade com a lei, com o conhecimento do mandatário da ajuda. Ok, vamos ouvir a última intervenção para fecharmos o programa. Sr. Miguel Mabota, o que é que acha em relação a este assunto? O que eu acho em relação a este assunto? É normal, natural que alguém,
portanto, se predispõe a fazer parte de uma da lista, não é? Mas à medida que o tempo vai passando e também o impacto, o embate, o choque político, não é? Que provocou, portanto, essa questão da candidatura da ajuda, pode ter contribuído para o retrocesso, portanto, de algumas mentes. Não sei se está a perceber, né? Começaram a ver os debates à volta disso, as implicações que isso teria, que não é o que acontecia antes, quando estava a tratar da sua candidatura. Isso pode ter contribuído também as pessoas decidirem afastar, em última da hora. Mas o que eu queria dizer também aqui, estranha-me também este silêncio, a não declaração formal, portanto, da ruptura entre a Frelimo e o Samuel Machel Júnior, não é? Porque era importante que a Frelimo, ao ver que alguém saiu das suas fileiras, foi se candidatar para uma outra organização, não é? Que decretasse expulsão primeiro. Ou o próprio candidato que saiu também decretasse a sua desvinculação daquele partido. Exato. Mas há uma questão tácita, que é uma questão implícita que eu encontro aqui, que Samito, ao saber que os estatutos não favoreciam a concorrência por uma outra entidade, fora daquela que é da sua filiação, logo isso para mim é uma saída, é uma desvinculação tácita. Quando sabe que isso não pode fazer e você faz, você tacitamente desvinculou-se. O que faltava era da parte do partido, mas o que está a acontecer agora, esta conjuntura joga a favor da reconciliação dos dois. Como? Porque não tendo declarado expulsão do Samito, nem ele declarado publicamente a saída do partido, com este chumbo da candidatura de ajuda, não é? Há espaço para as partes voltarem aos pontos. Não sei se está a perceber, né? Há espaço aqui, porque caso ao contrário, seria um caso inédito. Quer dizer, algo que não ia se perceber bem. Não sei se está a perceber. Porque o Samito é filho legítimo, de carne e sangue, do fundador do Partido Frelimo. Tudo que a Frelimo faz hoje é o projeto de Samora Machel. Não é? Independente dos erros ou dos sucessos. Mas isso tudo também faz parte dele. Agora, fundador da Frelimo, não, fundador do Estado. Exato. Então, o fundador é Eduardo Chivão Molhano. Então, para mim, abre espaço, essa caída, portanto, da lista de ajuda, abre espaço para que as partes voltem a se reencontrar. Exato. Ok, ficou essencial aqui no Resenha Semanal. Queria aproveitar esta ocasião para agradecer mais uma vez pela vossa presença e agradecer assim também, estimado telespectador que acompanhou o nosso Resenha Semanal, e dizer que no próximo domingo teremos muito mais para analisar aqui na televisão Miramar. Até lá, fique na nossa companhia. Um abraço.